Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa, né? Sou coordenadora de Planejamento de Informação em Saúde na SES, na Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem contato há bastante tempo, né? Uns já estiveram conosco, a gente já teve outros momentos de capacitação. Faço parte de uma equipe maior. Nós temos a Eclene, que é a nossa coordenadora geral de orçamento e de orçamento, né? Planejamento e orçamento também. Essa é a Caroline, que é advogada, que veio compor conosco a equipe, né, através do projeto Integra SUS. Eu vou falar brevemente do projeto. O Claudinei, que já está conhecidíssimo no estado, né, porque é o garoto de Jesus, né? Toda oficina eu falo, esse garoto de Jesus nos ajuda muito, porque é sistema, ele é analista, né? Que bom que temos profissionais de todas as áreas e suas expertises, isso é muito bom. Temos outros colegas, tem a Rose que está lá na base, então a gente tem outros colegas que também integram o projeto, mas que estão em outras atividades nesse momento, e coube a nós a responsabilidade de estar vindo nas regiões, nas micro-regiões, para estar fazendo esse fechamento com vocês do projeto nesse momento. O que é importante a gente entender? O projeto Integra SUS, que está proporcionando esse momento com a gente aqui, ele foi pensado e desenhado por toda a equipe da SES, vocês sabem disso, né? Vocês têm acompanhado. A gente apresentou em CIB, né? Aprovou a proposta, porque lá atrás, né, o ano passado, da metade do ano passado, de 2020 para 2021, e ao longo de 2021, nós percebemos o quê? Nós percebemos aquilo que a gente vinha falando, né? Eu sempre falo que a gente sempre faz uma fala antes de iniciar a gravação da oficina para dar um feedback, para a gente estar conversando, e veio falando nas outras oficinas, né, que a gente já passou, que a gente entendeu que era um momento do Estado estar mais próximo dos municípios, né? Então, um objetivo que é muito importante, já vou falar objetivo, né? Que é uma entrega que a gente pactua, então, pelo projeto, é a qualificação do planejamento do SUS no estado do Mato Grosso do Sul, o fortalecimento da gestão do SUS no estado do Mato Grosso do Sul e qualificar e fortalecer é caminhar todo mundo junto, né? E como que a gente qualifica? A gente qualifica quando a gente busca compreender melhor o processo todos juntos, não é isso? E começa a produzir melhores instrumentos, né? Instrumentos mais qualificados, porque a gente tem condição de fazer isso e a gente precisa fazer isso, uma vez que hoje nós temos um sistema, que é o sistema de GSUS, aonde a gente faz a nossa prestação de contas. Então, a gente faz então uma avaliação desse cenário e percebe e faz essa proposta de estar trabalhando com vocês os planos municipais. Outro fato importante, né, é que faz parte do projeto a entrega do Planejamento Regional Integrado. Vocês lembram da resolução CIT 37, né, que fala do Planejamento Regional Integrado? Nós começamos um movimento em 2018, do PRI no estado do Mato Grosso do Sul. Aí veio a pandemia, né, do final de 2000, quando a gente começou de fato a se organizar para fazer essas discussões com os municípios. A gente veio aí entrando 2020, já começa a pandemia, a gente interrompe todas as atividades, né, devido ao cenário que modificou muito da nossa prática, e a gente retoma então através do projeto Integra SUS. Então, o projeto ele tem aí objetivos específicos e um objetivo macro. O macro é a entrega do PRI. Então, essa atividade que a gente está fazendo hoje é uma das atividades que a gente vai desenvolver ao longo desse percurso. Esse grupo que está vindo conosco nas atividades presenciais, eles são um grupo que a gente chama de grupo condutor. Nós pedimos, né, uma das entregas uma das discussões que a gente promoveu na proposta de trabalho do projeto Integra SUS foi que os gestores municipais indicassem as equipes que fossem as pessoas que fossem trabalhar, fazer parte desse grupo condutor no município, não é isso? Para estar conosco nas capacitações, nas discussões, para conduzir a construção do plano no município, no território. Então, nós somos essas pessoas que estão buscando a informação, se alinhando, discutindo para qualificar esse processo e para desenvolver esse processo no território.
Então, não é que nós vamos fazer, não é isso? É que nós vamos levar para discussão. E nesse período aí, antes da gente estar fechando com vocês nas presenciais, nós fizemos algumas webs para a gente disponibilizar roteiros, orientações, todos os colegas, né, da Secretaria de Estado de Saúde, todos os técnicos estão participando, então, no canal. Quem não está lá, quem não assistiu ainda, não foi olhar, né? Lá no canal do YouTube, assim, Claudinei, no Integra SUS MS, é só colocar no YouTube, Integra SUS MS, aí vocês se inscrevam lá, aperta o sininho, toda vez que o Claudinei colocar vídeo tem lá. E tá assim, todas as oficinas estão no canal já disponibilizadas. Por que essa estratégia? Isso é importante. Porque a gente não está conseguindo fazer, por exemplo, a mudança que nem nós estávamos conversando, a mudança de técnico e de gestor foi muita, né, nesse último período. A gente teve, além da eleição, nós tivemos municípios que tiveram várias trocas de técnicos e gestores. Então, a gente não consegue estar parando o tempo todo e voltando essas capacitações. Então, a gente entendeu a necessidade de deixar um local, essas oficinas disponibilizadas para que qualquer momento, qualquer um pudesse revisitar os conteúdos, né, que a gente vem colocando e poder outros colegas também no município assistirem. De repente assiste à noite, assiste no outro horário, para a gente ir se apropriando para de fato fortalecer a gestão do SUS, porque se a gente está todo mundo alinhado, realmente a gente está qualificando e fortalecendo. Então o canal é uma estratégia, né, do projeto para que a gente consiga fazer esse trabalho. O nosso objetivo aqui não é falar de metodologia, né? Mesmo porque já faz 2 anos que a gente vem fazendo esse trabalho de conceito, então essa palavra é alinhamento conceitual, né? Essa estratégia de alinhamento conceitual, a gente vem fazendo, as apresentações estão disponíveis no site da SES, né? Onde tem lá qual é o conceito que a gente adota para cada um dos termos que a gente trabalha, certo? A gente vem mais para promover a discussão e para dizer, olha, aqui a gente tem que ir, aqui a gente tem que olhar, por aqui a gente tem que fazer, por aqui é o caminho e vamos alinhar a construção de fato, né? E responder dúvidas de vocês, claro, com certeza. A gente começa uma atividade, a primeira atividade que a gente propôs, foi a construção do mapa estratégico, né? O mapa estratégico é uma ferramenta que a gente entende que já seja o coração, o início de todo o processo de planejamento no território, porque é onde a gente começa a se visualizar e começa a desenvolver em nós, a despertar em nós a sensação de pertencimento. E essa sensação de pertencimento é sumamente importante para que quando você vá trabalhar com as áreas técnicas, né, elas também se visualizem, também se sintam parte do processo, porque cada um deve ser responsabilizado pelas suas metas. Então, a gente retoma a discussão do Plano Municipal de Saúde, que vocês têm aí pactuado, a gente tem pactuado em CIB, de entregar até o final desse ano, né? Pronto o Plano Municipal. Então, assim, a gente tem que olhar para esse plano agora com muita atenção, porque as pessoas têm que começar a se apropriar daquilo que elas são responsáveis. O que a gente é responsável? A gente é responsável por metas, porque nós estamos falando de resultados, né? A Lei 141 fala, o Plano Municipal de Saúde tem que ter nome, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E metas, eu presto contas no DigiSUS das minhas metas, não é isso? A minha prestação de contas é em cima dos meus resultados. Então a gente começa despertar essa sensação de pertencimento e essa organização do processo de planejamento na nossa rotina de trabalho a partir da construção dos mapas estratégicos. Daí a gente vai fazer uma atividade aqui para a gente entender melhor isso, certo? Para vocês também terem a oportunidade de discutir isso no território. O que acontece? A primeira coisa, e esse mapa, ele vai compor um caderno, né, que é a proposta do projeto, um caderno que a gente vai divulgar. Esse caderno vai ser composto com 79 mapas estratégicos. Os mapas são compostos de uma parte que é a identidade organizacional que vocês fizeram no primeiro momento numa web, mandaram para a gente vai olhar um por um dos municípios que estão aqui e fazer os comentários para a gente entender, porque daqui sai o pontapé
da construção do Plano Municipal de Saúde, certo? E a gente, e também composto de uma outra parte, onde a gente vai, o quê? Organizar e definir as entregas através dos objetivos estratégicos. Então, essa parte a gente vai fazer depois que finalizar o plano. Eu vou explicar por quê, correto? Bom, a gente pode começar com Cacilândia? Pode? O que que a identidade organizacional... Pode subir, por favor, Claudinei. O que a identidade organizacional fala? Ela fala da nossa missão. Então, o que é a nossa missão? O que a gente, né? Qual o nosso compromisso? A gente está aqui, a gente é Secretaria Municipal de Saúde, de tal local. Para quê? Qual a missão que eu tenho? Qual o compromisso que eu tenho com a minha sociedade, certo? Ele fala da minha visão de futuro. O que é a visão de futuro? É eu olhar para onde eu quero chegar, ou seja, como eu quero ser reconhecido, visto, né? Qual o avanço que eu quero promover atrás do meu trabalho e as minhas, pode subir só um pouquinho, os meus valores, que são aqueles que vão permear esse trabalho, tanto da execução da minha missão, do cumprimento da minha missão, quanto daquilo que eu quero ser, correto? Aonde eu quero chegar. Então, Cacilândia definiu como missão promover o bem-estar em saúde, organizar, regular as políticas públicas de saúde do município de Cacilândia com os princípios do Sul, com promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, integralidade no acolhimento, atendimento e cuidado humanizado, garantindo ao cidadão acesso universal e cuidado integral à saúde. Vamos lá. A sua missão, promover o bem-estar em saúde. Certo? Vamos falar de metodologia. Ou promover, organizar e regular as políticas públicas de saúde. A sua missão é aquilo que você faz, o seu compromisso com a sociedade. Quando a gente começa a se explicar demais, eu falo assim bem claramente, eu não vou nem usar metodologias e teorias, né? A gente já está explicando como a gente vai realizar a nossa missão. Então, tenha esse olhar reflexivo. Não estou falando para mudar, se você quer deixar assim. Mas o interessante da minha missão ser objetiva é o quê? É eu poder o quê? Institucionalizá-la. Qual a missão da Secretaria Municipal de Saúde de Cacilândia? É promover o bem-estar em saúde? Ponto. É promover, organizar e regular as políticas públicas em saúde para o município de Cacilândia? Ponto. Ou para os cidadãos cacilandenses? É isso? Ponto. Então, ser mais objetivo para a gente poder institucionalizar. Eu não preciso dizer como já, mas se eu já disse como, né? Eu já vejo muito do Plano Municipal de Saúde aqui. Por quê? Os seus objetivos já têm que estar relacionados com a sua missão. Você está falando de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, integralidade, acolhimento, atendimento e cuidado humanizado, garantia do acesso e cuidado integral. Olha quanto compromisso, né? Então, a gente vai fazer tudo isso em 4 anos? Hoje a gente vai falar de diagnóstico. Essas reflexões que a gente tem que fazer, certo? Minha visão. Ser referência no bem-estar em saúde pela excelência na gestão e nas ações em saúde, focado nas necessidades da população cacilandense. Então, quando você fala que você quer ser excelência em gestão, outra coisa que a gente tem falado muito nas oficinas, a gente tem muito cuidado com as palavras que a gente coloca, né? Porque, por exemplo, nós falamos muito de garantir. O que efetivamente eu tenho garantido? Nós falamos muito da equidade, da integralidade. O que realmente é integralidade e equidade? Nós temos promovido integralidade, certo? Nós falamos muito de fortalecer. O que de fato é fortalecer? Como eu fortaleço, né? Nós estamos falando muito de qualificar. Como de fato eu qualifico? Realmente eu estou qualificando? Então, quando a gente for repensar e pensar o nosso planejamento, né, depois da análise do diagnóstico de saúde, se comprometer, porque, gente, é aquilo que eu falei inicialmente, o papel aceita tudo, é muito bonito colocar tudo no papel, mas é a minha realidade? É o que eu efetivamente vou entregar para a minha sociedade, para a minha população? É efetivamente o que eu vou fazer ou o que eu tenho feito? Nós vamos fazer uma
uma análise de diagnóstico, certo? Então, assim, parar de se comprometer no papel, porque a minha prestação de contas é daquilo que eu me comprometo, com aquilo que eu não vou fazer. E isso já começa a nascer no mapa. Ser referência, ter excelência, não é que não vai fazer, vai, mas se você já pensou, já refletiu quanto trabalho isso implica? Como é difícil ser referência, ser excelência? Você já pensou o que é preciso no município para ser excelência? Então eu já vejo que no meu planejamento eu vou ter que ter um olhar para isso, porque eu já estou definindo que a minha visão é ser excelência. O que é preciso para ser excelência de gestão? O que falta no meu município para ser excelência de gestão? Então isso tem que estar contemplado no meu planejamento. Vocês estão entendendo? Vai ter que ter investimento de esforços, né? Ou de recursos, ou os dois, para que eu alcance a minha visão de futuro. Se a gente começar a construir um mapa estratégico, falando da nossa identidade organizacional e já estabelecendo para toda uma equipe que está conosco algo inatingível, o que a gente já está começando a fazer? A gente já dá o passo, já dá a largada, o quê? Condicionado ao fracasso. Certo? Então, assim, ser mais o quê? Pé no chão, para a gente o quê? Colocar no papel o que a gente vai de fato executar, lembrando sempre que a gente tem resultados a serem atingidos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente define uma meta, lá no nosso planejamento, como a gente vê muito, eu uso muito, tenho usado muito nas oficinas. Por exemplo, o município fala para mim que ele vai ampliar determinada situação em 15%, certo? É a meta dele, ou seja, todo o investimento dele, todas as ações que ele vem planejando ao longo dos 4 anos, vai ser para ampliar determinada situação em 15%, correto? Aí você olha para aquela meta e pergunta para o município, você ampliou em 15%? Ele fala assim, acho que sim. Como acha? Quanto você fazia em 2018? Quanto? Não faço ideia. Mas ampliar 15% tem que dizer da onde eu estava e aonde eu quero chegar. O que corresponde 15%? Da onde? Qual a base do seu cálculo? Da onde que você tirou? Porque você vai me prestar conta de 15%. Certo? O que você fez, que estratégias você usou, que ações você programou, o sistema não quer saber. Ele quer saber se você fez aquilo que você definiu como meta. Vocês estão terminando 2021. Vocês cumpriram meta? Mas aí quando você olha para a meta, você não sabe nem de onde saiu aquele cálculo. Que valor é esse que definiu? Mas no relatório anual de gestão está falando que fez 15%. Se você sofrer um processo de auditoria, como que você comprova isso, se você continuar batendo desse jeito? Outra coisa, a gente fala muito de 100%. Às vezes a gente não conseguiu fazer nem 30% nos últimos 4 anos e está falando de 100%. Entendeu? E essa reflexão a gente já vai promovendo ao longo do dia, até chegar no final do dia para falar de monitoramento e avaliação. Então, olha só, definir no papel e colocar no papel aquilo que de fato eu possa executar e alcançar. Senão, eu já começo um planejamento fadado ao insucesso, ao fracasso. Certo? E aí você vai passar 4 anos utilizando o recurso público para fazer aquilo que você não colocou no papel, né? Ou para entregar o que diferente do que você colocou no papel, porque o que você colocou no papel não é a sua realidade. Vocês estão entendendo a importância disso? Vamos lá. Valores: amor, orgulho pelo que fazemos, legalidade, transparência, atitude, ética, respeito, equidade, inclusão e valorização dos profissionais de saúde. Certo? Estamos planejando a utilização do recurso público e neste momento, ônus e bônus, somos os responsáveis por chegar nos nossos territórios e fazer essa mobilização, essa sensibilização. Não pode mais o financeiro não conversar com o planejamento, porque no sistema a prestação de contas é feita pelas metas, as pessoas precisam começar a se conversar. É normal.
chegaria o momento em que a gente ia ter que sair das nossas casinhas e conversarmos. Isso é integração, mas a gente usa, desde que o SUS é SUS, integração, planejamento integrado, né? A gente acha tão lindo esses termos. Fazer, alcançar, cumprir, manter. Olha o que a gente está estabelecendo como meta. É melhor trabalhar com o pé no chão e olhar para horizontes onde a gente pode caminhar do que ficar colocando acho, eu acho. Vamos pegar um exemplo? Por exemplo, você chega para uma área e pergunta assim, eu gosto muito desse exemplo porque eu achei muito interessante, né? Pergunta para a área assim, ô fulano, o que você vai fazer de ação esse ano? Ah, eu vou fazer a caminhada. Para que você faz caminhada? Todo ano você faz caminhada no mês de novembro. Para que você faz caminhada? Eu faço caminhada por causa da saúde do homem. Mas o que você levantou? O que tem de significado? O que tem de dado que eu preciso fazer essa ação? Olha, nós tivemos um aumento no agravo de incidência, né, no agravo de câncer. Nós tivemos um aumento no número de homens da população masculina na faixa etária de tanto e tanto com câncer no município. Qual o objetivo da caminhada? Sensibilizar os homens para irem aonde? Fazer os exames, ok? É isso? Tá. Vocês estão entendendo, né? Mas o que eu quero combater? Meta do plano é realizar a caminhada? Não. Qual que é a meta que tem que estar no plano? O enfrentamento do problema, que é o aumento do agravo. Quanto eu vou reduzir ou o que eu quero promover de fato, que vai ser a minha meta, em relação a esse enfrentamento, tem que ser baseado em quê? Em dados, né? Qual o número de casos que eu tinha em qual ano que eu vou pegar de referência? Nós estamos combinando de pegar o ano de 2020, porque nós não fechamos 2021, correto? Então, em 2020, quantos eu tinha, né? Quais são os casos, quantos números de casos eu tive nesse agravo? Tantos, certo? Se eu olhar para os anos anteriores, significa que aumentou quanto? Em 2018 eu tinha tanto. Em 2020 eu fechei com 100 casos a mais. Isso é um alarme, correto? Porque se eu continuar de 2 em 2 anos aumentando de 100 em 100 casos, num período tal eu vou chegar a tantos casos. E eu sou um município pequeno. Isso não se aplica a essa realidade. Nós temos programas efetivos, né? Para essa agravo. Então, nós temos uma rede que funciona, ações e serviços que funcionam. Então, o que acontece? Como eu vou tratar isto? Vou parar para eles tirarem a foto. Ah, tá. Aqui tá. Então, como que a gente vai tratar isso? De nada, certo? Como que a gente vai tratar isso? Então, o enfrentamento que tem que estar no plano é direcionado àquilo que é um problema para mim. A caminhada, realizar a caminhada, não é meta de plano. A caminhada é uma estratégia, uma ação que eu vou utilizar para reduzir aquele agravo. Certo? Se a caminhada for, que nem a gente usou em outros municípios, para combater, por exemplo, o aumento da obesidade. Eu tive um aumento significativo da obesidade infantil e a caminhada é uma estratégia para sensibilização e mobilização dos pais, né? Para o acompanhamento efetivo das crianças na APS, para que esse agravo seja reduzido ou seja controlado. Vai depender daquilo que eu estou me propondo a fazer. Mas esse dado eu vejo aonde? Na minha análise. Vocês estão vendo a importância da análise? Que é a partir da análise que eu começo a definir metas. É a partir de como eu problematizo, né? De como eu narro essa minha análise de saúde, ela já define muito do que eu tenho que fazer, né? Olhando para cada uma
das políticas que eu pratico, que eu executo no meu território, como está a atenção especializada no meu município, não é isso? Como estão os meus equipamentos? Não é porque lá na Lei 141 está assim, ó, Plano Municipal de Saúde, tem que ter análise de saúde tem que ter aspectos socioeconômicos, isso, aquilo, que eu tenho que fazer um link para cada um. Eu posso ir narrando, discorrendo sobre os elementos, narrando os elementos, problematizando os elementos, né? E as análises devem acontecer conforme elas acontecem no meu território. A forma como que é teu nome? Suzy? Anne? Suzeli? Suziele. A forma como a Suziele trata, por exemplo, a saúde, a APS na análise de situação de saúde, ela pode falar por política, ela pode falar da política da mulher, da política do homem, da política dela, pode tratar ali específicos. O Isaías, em Paranaíba, pode fazer uma contextualização geral e fazendo os dados e já fazendo as análises. O importante é que essas análises estejam de acordo com a nossa realidade. Isso não tem como a gente fugir, certo? Aí, por exemplo, voltando no exemplo da obesidade. Aí você vai lá para a equipe, ela organiza tudinho, mas ela organiza um evento e ela briga com a secretária porque tem que ter coffee break, tem que ter refrigerante, tem que ter salgadinho, senão a população não vai. Aí você pergunta, mas minha querida parceira, né? Olha só, o nosso problema, a caminhada é feita para o enfrentamento da obesidade infantil. Nós tivemos um aumento. Vamos lá na análise de saúde? Vamos lá? Aqui no nosso diagnóstico, nós detectamos que a nossa população infantil teve um aumento de 10% da obesidade infantil no nosso território. E isso, para a população que a gente tem, nós estamos aqui, por exemplo, com 15 mil habitantes, é um número considerável. E está impactando nesse serviço. Certo? A gente teve aqui, ó, os nossos dados municipais mostram esta realidade. Então, a gente tem que caminhar? Tem. Mas a caminhada é para quê? Para sensibilizar as pessoas, para reduzir o quê? A obesidade infantil. Não para a gente engordar, mas todo mundo dando refrigerante salgadinho. Vamos mudar isto. Vamos fazer lá uma alimentação saudável. Vamos fazer lá em volta, que nem as meninas falaram, uns folder e parceria com as empresas que fazem alimentação saudável para estar lá distribuindo folder, falando de alimentação saudável. De repente, vamos ver alguém que cozinha legal, que pode ir lá fazer uma receita fit, né? Para a mamãe aprender a fazer uma receita fit gostosa, que a criança sinta vontade de comer. Vamos promover ações que de fato nos levem ao alcance da nossa meta. A sua meta é reduzir em 5% a obesidade infantil no município até 2025. Suas ações têm que ser desenhadas para que isso aconteça. Porque você tem meta. Realizar caminhada não é sua meta. Então, quando a gente vai fazendo uma análise e promovendo essa discussão com cada área, para que ela se sinta parte do processo, que ela veja que aquele resultado que a gente está planejando alcançar tem que ter o envolvimento de cada um, porque o que a gente está planejando? A gente está planejando como a gente vai enfrentar aquilo que a gente problematizou, a gente dá um salto em qualidade e a gente começa a implantar monitoramento e avaliação de fato no nosso processo. E as nossas prestações de contas, que é lá no nosso RAG, que é no sistema, ele abre bem assim. Para quem não conhece o DigiSUS, ele abre bem assim o RAG. Ele já vem preenchido. Ele vem preenchido os dados do gestor, do município, da população, dados demográficos, de morbidade, mortalidade. Ele abre para a gente fazer as análises e considerações. O que são essas análises e considerações? Essas que a gente está tratando agora. Como é que aconteceu? Mudou alguma coisa na mortalidade, na morbidade, no perfil? Tem alguma consideração a fazer? Certo? Tá.
Aí, quando chega na PAS, na parte de prestação de contas de metas, ele só aparece a meta, a anualização da meta, o quanto que você programou para o exercício, vou chegar, e pede para você informar se você atingiu ou não. Ele não pede para você se explicar, você fez caminhada, tirou foto, foi bonito, as pessoas foram, participaram, não. Você fez 500 ligações telefônicas, você fez folder, você fez faixa, não. Ele pergunta se você reduziu. Você falou que em 2022 você ia reduzir a obesidade infantil em 2%. Você reduziu? Como é que você vai comprovar isso? Falando que você acha que você fez em 2019, 20 isso, e que daí você programou, achou que vai fazer tanto, aí você acha que você fez no RAG e você gastou R$1,5 milhão no achando? E se eu te auditar e perguntar para você, comprova para mim que você reduziu? Qual é o fundamento desse cálculo das pessoas hoje em dia? Nosso. Qual? Meta é resultado. E no final dos 4 anos, a gente tem que estar tão alinhado ao ponto de olhar para aquilo que a gente definiu como objetivo e dizer, isso eu fiz, isso eu não fiz, isso eu fiz, isso eu não fiz. O sistema trouxe isso que sempre existiu, está instituído e legalizado, como eu falei inicialmente. Ele trouxe isso o quê? Para a prática, para a nossa rotina. O sistema não é o nosso problema. O sistema é uma ferramenta. O nosso problema é que quando a gente foi inserir no sistema, a gente detectou que aquilo que estava no papel não se aplica àquilo que deveria estar. Entendeu? Que aquilo que está no papel não está de acordo com a nossa realidade e que nós passamos 4 anos gastando recurso com coisas totalmente diferentes do que aquilo que está no papel, porque aquilo ali nem é a nossa meta, nunca foi. E a gente se sente incomodado, porque não tem mágica. O sistema abre e você tem que colocar a informação, não é isso, Luá? Não tem mágica. E quando a informação não cabe no sistema, porque a gente seguiu um caminho totalmente diferente, não se apropriou disso, não entendeu isso, aí a gente tem um problema. Como é que presta contas? Eu fiz no papel. Quando é que eu estou regular, Eloá? Quando eu estou com tudo lançado no sistema. Vocês estão entendendo? Quando, além de tudo, você já passa por conselho. Sim. Sem falar da parte da legalidade, de aprovar no conselho, das partes que comportam, né, competem aos órgãos de controle, né? Estou falando puramente da atividade fazer, né? Fazer e lançar. Não estou pulando as etapas da legalidade, só do fazer e do lançar. Só no mínimo, né? A gente já encontra um problema, imagina. Certo? E quando chegar num nível que o próprio controle vai saber que ele tem que cobrar da gente o resultado que a gente se programou a alcançar. Porque, por enquanto, o controle social, muitos ainda estão muito focados nas ações que a gente planeja. Estão esquecendo de olhar os resultados e o que cada resultado daquele que a gente estabeleceu ser percorrido, né, a alcançar, significa para a sociedade. E quando eles chegarem nesse nível macro de compreensão, a gente vai estar com essa qualidade técnica ainda sensível dessa forma, que pode ser questionada de todas as formas, ou a gente vai ter propriedade sobre aquilo que a gente está fazendo? Então, é um incômodo? É. Por quê? Porque a gente vai ter que começar a pensar, a se respaldar. Toda meta, todas as áreas que têm ações relacionadas às metas,
elas têm que ter o quê? Elas têm que ter um diário de acompanhamento, porque elas vão programando ações, certo? Se elas vão programando ações, elas têm que estar buscando o resultado, então elas têm que ter um diário de acompanhamento. Por quê? Porque na hora que for questionada a meta e que a gente for prestar conta da meta, minimamente a gente tem a condição de dizer como a gente está caminhando e por que a gente está tendo aquele resultado. Porque de repente a meta está comprometida porque foi programada uma série de ações que são resolutivas, porque a gente fala muito da resolutividade, ou seja, que vai nos levar ao alcance da meta, né? Porém, veio a pandemia e parou tudo. Então eu tenho uma meta comprometida por um cenário. Mas eu estou o quê? Respaldado. O duro é quando a gente vai para o sistema e aí está informando lá a meta, falou que fez a meta, gastou R$1,5 milhão, aí quando você vai ver as ações que foram programadas, está reunião e capacitação técnica. Isso eu falo que eu infarto. Ou pior, olha o nível que nós estamos chegando. Da pessoa ir lá e colocar XXX, salvar, relacionar a subfunção APS vigilância, salvar, lançar o programado e quando você vai ver tá XXXYY para falar que lançou o instrumento no sistema. Olha a responsabilidade, porque no histórico está o CPF, né, Claudinei? E a data da inserção da informação. Isso não pode acontecer. Certo? E estar aqui com vocês também é uma resposta do Estado, também eu falo assim, também é uma forma do Estado se alicerçar, porque a gente também é cobrado quando o município está em falta. Porque o Ministério Público, os órgãos de acompanhamento, fiscalização vêm e perguntam para o Estado. O que o Estado fez para que o município não chegasse nessa situação? A gente tem feito, vocês sabem que a gente tem feito. Capacitação, nota técnica, web, a gente fica se descabelando do outro lado, mas ainda tem municípios no nosso estado totalmente aversos a essa situação. Gestores que ainda não entenderam que é o CPF deles que assina a prestação de contas via sistema. E que a gente não pode mudar um número da matemática, porque o recurso executado, programado e executado é informado no CIOPS. E o DigiSUS só faz puxar essa informação do CIOPS. Nós não podemos alterar em nada. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar articulados e alinhados. Planejamento e orçamento. Aliás, eu nunca entendi como é que executa as coisas sem planejamento. Aí depois fala que faz, a gente vive pagando incêndio. Claro, porque faz planejamento de gaveta, né? Não sabe nem para onde que está indo. Ou pior, município que fala para mim, a gente não faz planejamento, só orçamento. É o orçamento que manda, não é o planejamento. Não é nenhum que manda. Os dois têm que estar alinhados. Ninguém manda em ninguém, não é uma disputa. Não existe essa disputa, não sei por que essa disputa. Quem trabalha com orçamento não pode conversar com quem trabalha com planejamento. Eu nunca vi isso. Você tem que estar alinhado. Se prestação de contas é o resultado do trabalho dos dois, não é isso, secretário? Dos dois. Como é que a gente faz? Aí a pessoa que trata do orçamento fica escondida numa sala, não quer nem receber o pessoal da saúde. Como que faz? A gente está fazendo questão de deixar gravado isso nas oficinas. Porque as pessoas têm que fazer as outras pessoas assistirem. Como é que faz se a pessoa do orçamento, o contador, a pessoa que faz o orçamento, está fechado na sala dele lá, escrito na porta bem grande, ninguém chegue perto de mim, eu sou o dono do dinheiro. E a pessoa está lá se descabelando, sem saber o que fazer, porque ela tem que prestar contas de tudo aquilo que é feito via sistema, e os dois não se conversam. Não é um problema da Secretaria de Saúde, é um problema da gestão. E aí? A gente vai continuar tratando as coisas dessa forma?
pelas pessoas e não pelas entregas. Né? Eu conheço vários profissionais, vários técnicos que estão à frente desse trabalho, que estão sozinhos no município. Porque a pessoa fala assim, olha, a gente tem que fazer o plano municipal, eu preciso que você me passe as informações. Lá vem você com esse negócio que não dá em nada. Olha, outro agravante. Não dá em nada, a gente faz só para fazer, só achar burocracia. Claro, porque nunca foi feito da forma como deve ser feito. E nunca foi cobrado da forma que está sendo cobrado. Então, a gente fazia e jogava na gaveta. Mas agora eu tenho que prestar contas exatamente daquilo que eu planejei. Então, a gente precisa se mexer. É um outro momento. Sinto muito. Você vai ter que trabalhar comigo. Porque eu não vou fazer o planejamento seu. Eu não sei nem o que você faz. Certo? E as pessoas começam a ter que se mexer. Ainda bem que nos municípios as equipes também são pequenas, né? E a gente começa a ter contato com todo mundo, porque a gente começa a ter que incomodar quem a gente nunca incomodou. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Certo? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Aí eu gostaria que alguém me emprestasse o seu plano municipal de saúde para a gente começar a falar da parte de priorização e DOME. Alguém trouxe? Eu preciso só do rascunho, não fiquem preocupados, todo mundo fica preocupado. Ai meu Deus, não. A gente precisa olhar para o que vocês estão construindo para a gente poder avançar. Não é correção, certo ou errado, né? É para a gente se entender. Alguém pode emprestar? Vamos fazer um intervalo?